Olá, graça e paz. Estamos dando início a uma meditação espiritual e para isso nós gostaríamos de convidá-lo a acompanhar conosco a leitura que nós vamos estar fazendo de um texto que está no Evangelho de João, capítulo 14, versículos 1 a 5. Diz assim: Não deixem que seu coração fique aflito. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhe teria dito: Vou preparar lugar para vocês. E quando tudo estiver pronto, virei buscá-los para que estejam sempre comigo, onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde vou. Não sabemos onde o Senhor vai, disse Tomé. Como podemos conhecer o caminho? Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Nós estamos vivendo num mundo secularizado. O mundo de hoje exige muito esforço para que você possa conseguir convencer alguém de que você está defendendo a verdade, que você está falando a verdade. Principalmente quando se fala de coisas espirituais. E alguns dizem, cada um no seu quadrado. Esse negócio de religião é que nem política, futebol, não se discute, mas discute sim. Discute sim, a gente precisa conversar, a gente precisa dialogar sobre o assunto, sim. O pessoal não tem prazer de falar sobre o Timão? Não tem satisfação? Agora mesmo eu vi um cidadão colocou um short com o emblema do Timão e tal. Poxa, com muito orgulho, né? Com muito orgulho ele carrega naquela roupa que ele colocou para dizer, olha, eu torço para esse time. Eu tenho orgulho de dizer, eu sou isso. E também, e a política? Alguns, política e religião não se pode misturar. Sim, pode sim. O que faziam os profetas no passado? Eles não falavam sobre política? Eles não davam o palpite deles na política, ou melhor, eles não davam a direção, porque eles sabiam, eles eram tomados do poder de Deus para fazer isso. E hoje, será que não tem? Alguns aí que não se deixaram levar, que estão sendo diferença, que estão sendo luz, como Jesus disse, vós sois a luz. E se eu sou luz, se um dia me entreguei a Jesus, eu sou luz. Se um dia eu me entreguei a Jesus de verdade, eu sou santo. Esses dias eu falava numa live sobre isso. Falei de algumas pessoas que disse que não era santo, e outros que eu disse que você é santo, porque você entregou sua vida a Jesus. Então, a palavra de Deus diz, sede santos, porque eu sou santo. Se a palavra me deu essa orientação, me deu esse mandamento, é um mandamento de Deus para mim. E Paulo diz, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Daqui a pouco eu estarei entrando no presídio, no CDP da vida, e estarei lá pregando aos presos. Muitos deles estão ávidos para ouvir, estão com o coração aberto, e eu oro a Deus pedindo isso. Senhor, abra os seus corações para que eles possam entender, eles possam receber a tua palavra. E você, diferente deles, que matou, que roubou, que estrupou e tudo mais, tantos crimes,
quantos crimes você não tem acalentado na sua vida? É um crime contra Deus você alimentar a incredulidade, por exemplo. A incredulidade, a calúnia, por exemplo. Em 1 Coríntios 6, 9 a 11, Paulo fala, numa lista ele fala sobre a questão da calúnia. E quantos caluniadores não são os fofoqueiros da vida? A Globo colocou uma cena esses dias aí, de uma novela que acontece um culto numa igreja, aí o pastor está despedindo dos membros e de repente uma criança falando da mãe, o pastor falando da mãe que era uma pessoa muito envolvida, muito não sei o que, mas ela é fofoqueira. A criança condenou, a criança entregou a mãe, é fofoqueira. E não participa das fofocas, né? Mas, e a fofoca não é uma calúnia? E os caluniadores estão lá dentro da lista, lá de que a lista dos que não vão herdar o reino de Deus. E aí no final Paulo falou, tais fossem alguns de vós do passado, mas fossem justificados. Em outras palavras, era como que ele estivesse dizendo, fosse lavado no sangue do Cordeiro. E aí nós encontramos então uma palavra de Deus nos desafiando hoje, em pleno século XXI, nos desafiando a crer, porque Jesus estava lidando com um problema de crença com os seus discípulos. Eles estavam com dificuldade nessa área. E aí o versículo 1 diz assim, não deixem que seu coração fique aflito. Aflição de coração. A aflição do coração. Quantos de nós muitas vezes nos envolvemos com situações que a gente fica muito aflito, muito desesperado, e quando é uma coisinha de nada. Uma vez o meu carro morreu num lugar, lá em Alphaville. Eu tinha ido buscar os meus filhos quando eram crianças na escola. E aí, lá me batendo com aquilo, onde está o problema? De repente parou um pessoal num lugar, eu fui lá e conversei com o rapaz veio. E o rapaz manjava bem da coisa, né? Tinha condições de via coisas que eu não conseguia ver. E talvez ele percebeu que o problema poderia ser aquele, né? Quando ele olhou lá embaixo, disse, só tem um fiozinho solto lá. Eu vou colocar ele no lugar, talvez vai funcionar. E ele colocou o fio no lugar, entrei no carro e girei a chave, o carro pegou. Problema resolvido. E eu estava ali, e agora? Vou ter que inchar esse carro, vou ter que chamar o guincho, a dor de cabeça, até chegar em casa, com o trânsito do jeito que está. O coração ficou aflito, quando Deus tinha a solução bem perto, né? Quando Deus tinha um jeito de tratar o problema de forma tão simples. E aí Jesus então diz, não deixem que seu coração fique aflito. Lembre de mim. Lembra que eu estou com você. Um tempo atrás eu li um livro, A Morte de um Guru, e contava assim uma história de um garoto que gostava de passear na casa da tia dele, e bem em frente à casa da tia dele havia uma floresta.
E ele pensava, um dia eu quero dar uma caminhada nessa floresta, um dia eu quero fazer uma trilha nessa floresta. E um dia ele foi e começou a caminhar num trilho, num caminho dentro dessa floresta. E de repente ele se deparou com uma grande pedra, igualzinha a poesia do Drummond, no meio do caminho uma pedra, mas uma grande pedra no meio do caminho. Ele falou assim, agora, como que eu vou fazer? Acabou o caminho. E de repente ele ouviu um estalado de folhas secas atrás dele, e quando ele olhou para trás, era uma enorme serpente daquelas ninja. Era na Índia essa situação, né? E aí ele lembrou que a mãe dele falou assim, meu filho, quando você estiver em perigo e clamar por todos os deuses, e nenhum deles te valer, lembre do Deus dos cristãos, chamado Jesus, chame por ele. E naquele momento ele falou, Jesus, me ajude. E de repente a cobra, que estava bem em pezinha assim para dar o bote, né? Ela baixou e saiu rastejando, como que voltando. E o caminho para ele voltar ficou livre. E aí ele chegou em casa correndo e contou a história para a tia. E ele, a partir daquele dia, ele começou a crer num Deus maior. Um Deus maior de que todos os deuses. Um Deus que está acima de todos os deuses. Um Deus que pode muito mais do que aqueles deuses que o que eles fizerem, o que eles fazem, sempre eles fazem querendo algo em troca. Sempre eles fazem com usura. Eles fazem pensando no retorno. O que é que eu vou ganhar com isso? Mas Jesus não. O que ele dá de graça. Por isso que aqui ele diz, não deixem que seu coração fique aflito, creia em Deus, creia também em mim. Creia em Deus, creia também em mim. Esse é o convite de Deus. Creia no Senhor. Creia nele. Porque você não vai se decepcionar. Você vai, ao contrário, ter a alegria de falar que pertence a esse Deus que tudo pode, que tem feito tanto na sua vida, te dado condições de respirar o ar que ele proporciona a você a cada dia. Que Deus abençoe na sua vida essa palavra. Em nome de Jesus. Amém.